boa noite. Hoje estamos mais uma vez com o Asaprev em Foco e temos aqui na TV Galega uma pessoa muito ilustre, uma querida amiga que eu consegui com que ela arranjasse um tempinho para estar aqui conosco hoje. É a doutora Rosane Massaneiro. Rosane, seja bem-vinda, né? Muito obrigada pela sua presença. Vamos conversar um pouquinho, né? A Rosane tem umas novidades muito interessantes. Seu Hildo também, né? Seu Hildo, presidente da Asaprev, também está aqui conosco, né? Sempre participando. Então, vamos iniciar aí as perguntinhas para a Rosane, né, Rosane? O pessoal acho que quer te conhecer. Então, eu agradeço as palavras, agradeço o convite por estar aqui no programa, né, de alguma forma poder contribuir para a Asaprev, né, esse instituto, essa associação que tanto tem feito pelo idoso em Blumenau há tantos anos, né, que merece esse destaque de ter até esse programa para discutir aqui as problemáticas, né, da pessoa idosa. Né? Esse é um espaço importantíssimo, né, inclusive constitucional, né, que a pessoa idosa precisa também debater os seus problemas, as saídas, as soluções, não é? Ótimo, isso mesmo. Tá vendo como é importante, né, que ela acabou de falar? Então, eu penso assim, que a gente atravessa em todos os momentos, né, dificuldades, o idoso principalmente. E a gente tem acompanhado os noticiários e a gente depara com notícias bastante tristes, porque de repente, né, acontece mais tristeza do que alegria, mas a alegria também a gente deve lembrar, né, de colocar, de falar, de aplaudir. Então assim, Rosane, a gente sabe que essas dificuldades, né, para com a pessoa idosa são muito grandes. E a gente sabe que uma das coisas que nos toca muito, que nos comove, é a questão da violência. O que você poderia, assim, apontar, né, nesse ponto sobre a violência da pessoa idosa? Violência não é bom contra ninguém, né? Muito menos contra uma pessoa que já se encontra fisicamente, emocionalmente e psiquicamente muitas vezes mais debilitada, não é? Porque todos nós, um dia nós vamos envelhecer. Eu já estou envelhecendo, estou perto dos 60 já, né? Falta aí um ano e mais um pouquinho, já estou na velhice, né? Segundo o artigo 1º do Estatuto do Idoso, com 60 anos a gente entra na velhice. Então eu estou quase podendo botar minha plaquinha no carro já. Mas é muito importante que a gente esteja atento, né, sempre a essa questão da violência contra o idoso. Porque o idoso, ele, apesar de muitas vezes estar em plena função de suas atividades físicas e tudo mais, ele tem uma certa fragilidade. Todos nós, quando envelhecemos, naturalmente, nós não somos mais como nós éramos quando somos jovens, nós temos limitações, né? Por exemplo, eu tenho a minha mãe, que tem 85 anos, né? Eu moro com ela, e eu convivo com ela diariamente e vejo que certas coisas ela não consegue mais fazer. Apesar de ela ser super ligada em Facebook, Instagram, etc., ela tem uma certa dificuldade para lidar com a tecnologia, que é normal, né? Sim. E é muito importante que a gente fique atento e a gente denuncie, porque o Estatuto do Idoso, ele protege o idoso legalmente, né? Então, se a gente vê algum idoso sendo maltratado, a gente pode fazer essa denúncia, né? Pode fazer denúncia na delegacia, pode fazer no Ministério Público, pode ligar, né? Existem denúncias que podem ser feitas até anônimas, né? Não sei qual seria o telefone em Blumenau nesse momento, mas acho que o 190 da polícia, né, serve para isso, né? E a violência contra o idoso, às vezes, ela é sublimar, né? Ela é através de palavras, através de atitudes diárias, né? Não precisa necessariamente ser uma violência física, ela pode ser uma violência psicológica, ela pode ser uma violência financeira, por exemplo, né? Muitos filhos, né, parentes, têm mania de pegar empréstimo, por exemplo, na conta do idoso, né?
e fazer dívidas na pensão do idoso, né? Seja num banco, etc. Né? Isso não pode. Né? Você não pode pegar emprestado o nome do teu pai, da tua mãe já idoso, que já às vezes recebe pouco, para fazer um empréstimo para se beneficiar. Né? Isso é um tipo de violência financeira. Né? Também existe a violência psicológica, né? De você estar toda hora tratando com grossura o idoso que convive com você, do qual você tem a responsabilidade. Né? E isso é uma forma de violência. Né? A violência pode ser, então, com palavras, com gestos, com ações. Né? E isso nós temos que estar vigilantes, né? Diariamente, para que isso não ocorra. Né? Até mesmo porque nós temos que tratar todas as pessoas e todos os seres humanos com carinho, com afeto, com solidariedade. Né? E se nós tivermos algum problema emocional com os nossos pais, que são idosos, e nós não conseguimos cuidar deles, nós temos que nos tratar. Nós temos que cuidar de nós também, né? Porque muitas vezes, lógico, os pais provocam sequelas nos filhos, e aí os filhos têm que cuidar depois desse pai. Esse é um outro problema. Mas, antes de tudo, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem que ser cuidado, mesmo que ele não tenha sido aquela beleza toda durante a vida, certo? Isso não dá a ninguém o direito de praticar violência, né? Então é isso, não sei o que mais que a gente Não, mas olha só, Rosane, senhores estão vendo, senhoras e senhores, como é complicado, né? E como é importante essa relevância, né, com o idoso, porque o idoso, ele fica muito facilmente entristecido, né? Ele fica, o emocional fica bastante fragilizado e às vezes ele se cala porque pensa que está incomodando. Aí ele acaba se retraindo e não participa praticamente de nada. Então, o que a doutora Rosane, né, acabou de abordar agora é bastante importante e que todos os familiares fiquem atentos, né? O carinho, como ela falou também, nossa, o carinho então nem se fala, né? A pessoa tem que ter carinho uma pela outra, ainda mais com um familiar. Rosane, eu lembro que você esteve lá em Portugal, né, me parece, fez uma viagem muito linda e ela me mandava umas fotos e assim, muito bem, muito feliz, muito realizada. Foi legal aquela viagem lá? Eu estive em Portugal, foi em 2020, fevereiro, e eu fui fazer um curso de Direitos Humanos na Faculdade de Coimbra, né? E aí era uma especialização, inclusive, que eu acabei não apresentando o trabalho, porque quando eu retornei ao Brasil, né, daquele ano, logo entramos na pandemia. E logo eu fiquei doente, né? Eu fui acho que, se não me engano, me falaram que eu fui a 13ª a pegar Covid em Blumenau. E aí, na época, eu fui hospitalizada e depois que eu tive Covid, porque eu tive o Covid de uma forma bastante grave na época, ninguém sabia o que fazer comigo, porque não tinha ainda muito conhecimento sobre a doença, né? E aí eu demorei para me recuperar, né? Então quando nós estávamos ali no auge da pandemia, em março, abril, maio, né, 2020, eu acabei não entregando o trabalho que eu tinha que entregar para terminar essa especialização. Mas valeu a pena pelo aprendizado, porque o que a gente aprende a gente nunca perde, né? Então eu fiz esse curso de Direitos Humanos lá em Coimbra, que eu sempre tinha uma grande vontade de estudar em Coimbra, né? Então eu pude experimentar isso um pouquinho durante o mês, né? E estar lá uma das faculdades mais antigas do mundo, né? Para fazer esse curso, né? E depois, quando começou a pandemia, então nós todos passamos por tantas transformações, né? Quer dizer, hoje nós, 2 anos depois, estamos tentando nos recuperar ainda, né? Muitas pessoas com sequelas dessa doença, né? Desse vírus, né? E hoje ainda uma amiga minha disse que teve como sequela um problema no coração, né? Minha sócia em São José perdeu o irmão, né? Morreu porque tomou vacina. Então a gente não sabe tudo ainda, a extensão de tudo isso. Imagino para os idosos, né? Que tomaram a vacina também, né? Então
muitos até vieram a óbito, né? Então a gente está num mundo realmente difícil, né? Um mundo economicamente, socialmente, emocionalmente difícil, né? Nós temos uma guerra lá fora, né? Que queira ou não afeta nós todos, né? Então, como sobreviver nesse mundo de hoje, né? Tanto faz o idoso, o jovem, todos nós, como nós sobrevivemos no mundo de hoje? Primeiramente, a gente tem que se concentrar na nossa vida, acredito eu, né? Acho muito importante que a gente sempre tenha um pensamento positivo perante a vida, que a gente não deixe se afetar por todas as coisas ruins que acontecem, porque se a gente só olhar coisa ruim, a gente não vê nada de bom, né? E a gente tem que ter um pensamento positivo perante a vida. Isso vale muito para o idoso, porque existe um certo preconceito no Brasil, ou até no mundo às vezes, contra o idoso. De que o idoso ele não faz mais nada, não é mais produtivo, não tem mais capacidade para fazer um esporte, para nada. E isso é uma grande falácia, né? Porque um idoso que se cuida, né, ele pode ter uma vida saudável, produtiva, né? A minha mãe, ela sempre diz assim, olha, a gente tem que ter uma atividade que nos envolva, né? Que nos faça trabalhar com a mente. Então ela lê, né? Lê muito e pinta, né? Ela pinta. Então, beleza. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver quando a gente é idoso. Que bom, um idoso que sabe fazer um tricô, um crochê, um trabalho de mão, uma pintura, tocar violão, um instrumento, né? Ou ler um livro, né? Isso é importante, por quê? Porque você não perde a capacidade de raciocinar, né? Porque quando a gente envelhece, a gente é atingido por algumas doenças que às vezes nos limitam a capacidade mental. O meu pai, por exemplo, morreu já com Alzheimer, né? Então é isso, a gente tem que tentar sempre ser feliz, pensar positivo e procurar saúde. Ótimo, olha só a experiência, né, da doutora Rosane. O seu Hildo, inclusive, como ela falou, lê bastante e também faz muita palavra cruzada. Isso realmente, seu Hildo, ajuda, não é? Muito, muito mesmo. O raciocínio da gente se aflora, você consegue discernir mais as coisas, né? Você consegue fazer com que tenha mais compreensão. É muito bom. A palavra cruzada é uma coisa muito importante para a pessoa idosa. Eu acho que ativa a memória, ativa o cérebro, faz com que a pessoa... E depois é o seguinte, palavra cruzada é conhecimento. Se você não tem na palavra cruzada, você adquire conhecimento, né? Muito bom, tá vendo? Olha aí, gente, vamos lá, vamos apelar também para... eu digo apelar, mas vamos gostar, né? Porque aquilo que a gente gosta, a gente realiza, a gente se empenha. Então, doutora Rosane, ela falou ali na sua colocação que a parte financeira, né, para o aposentado é bastante comprometida. Mas assim, doutora Rosane, nós vamos dar uma pausa, agora um intervalo, e depois a gente volta. Logo, logo. Nos espere.